Queridos irmãos, queridas irmãs, paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar a todos e a todas, desejando aí um final de noite abençoado. Pastor Éder William que está falando convosco. E eu já vou agora chamar o meu convidado, professor Dr. Maxwell Fajardo. Deixa eu aqui já chamar. Aí, vamos aguardar que ele já vai entrar. Opa! Maravilha. Deixa eu deitar aqui o celular. Como dizem os assembleianos, a Pronto. paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Éder, e a todos que estão nos acompanhando aí nessa live. Que prazer estar aqui. Você não sabe da alegria que eu tenho de compartilhar essa live com a sua pessoa. Não estou aqui para massagear o seu ego, mas para agradecer a Deus a sua vida por ter se dedicado no estudo da história assembleiana e certamente vou chamar como de professor, pastor, como é que eu te chamo? Fica à vontade. Irmão Maxwell, mais fácil, né? Mas meus queridos irmãos e irmãs que estão aí entrando na live, estamos recebendo então o nosso amigo, o professor doutor Maxwell Fajardo. Eu queria que ele, de forma já introdutória, se apresentasse para o pessoal, dizendo da sua caminhada na academia e também a sua trajetória eclesiástica. Enfim, fique à vontade aí para seus primeiros comentários. Maravilha. Bom, mais uma vez agradeço aí pelo convite. É uma satisfação a gente conversar, né? Conversar sobre algo que é tão importante, né? Para mim, que é a história da Assembleia de Deus. Bom, eu sou formado, a minha graduação é na área de História. Eu me formei no ano de 2006, na graduação em História. E entre 2009 e 2011 fiz o mestrado em Ciências da Religião na Universidade Metodista de São Paulo. Fiz uma pesquisa sobre a presença dos pentecostais na periferia de São Paulo, no bairro de Perus. E terminando aí o mestrado em 2011, eu comecei o doutorado. E aí eu voltei para a área de História, que era a área da minha graduação. Fiz o doutorado entre 2011 e 2015 na área de História, na Unesp, Universidade Estadual Paulista, em Assis, pesquisando a história da Assembleia de Deus, né? Então, eu sou doutor na área de História. A minha tese foi sobre a expansão das Assembleias de Deus, né? Dando foco aí entre os anos de 1946 e 1980. Depois dessa pesquisa de doutorado, em 2017, ela foi publicada em livro. E no finalzinho do ano passado, 2019, publicamos a segunda edição, né, com algumas revisões, com alguma ampliação, né, e um livro onde a luta se travar, uma história das Assembleias de Deus no Brasil. Né? Então, essa é a trajetória acadêmica. E a trajetória eclesiástica, eu sou assembleano desde o nascimento, né? Passei toda a minha vida nas Assembleias de Deus, sou obreiro da Igreja Assembleia de Deus e desde 2017 sou pastor, né? Pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Perus, que aliás é o bairro de São Paulo onde eu também resido, né? No bairro de Perus, que é um bairro da periferia de São Paulo, né? E eu estou aí desde 2017, né? Na função pastoral, embora não esteja à frente de nenhuma igreja, mas faço parte da equipe pastoral da igreja de Vila Perus, regional de Vila Perus, aqui no bairro de Perus. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estamos recebendo aí o professor, pastor Maxwell Fajardo, que tem se dedicado na pesquisa da história assembleiana
Ele mesmo disse que é assembleiano desde criança, é pastor da Assembleia de Deus, Ministério Perus, e eu tenho aqui em mãos o livro que ele citou, que é o Uhum. fruto da sua tese de doutorado, que, por sinal, o senhor mandou para mim aqui, quando eu fiz a aquisição, a Sim, tá dedicatória. assinado. Vamos conversar sobre essa obra aqui. O Instagram, Perfeito. ele faz uma contagem regressiva de 60 minutinhos. Deu uma hora, Uhum. eles cortam a tela, então a gente tem aí 55 minutos para ter a nossa conversa. Os internautas podem participar com perguntas. E aí no rodapé do Instagram, os internautas que nos assistem, caso desejem, podem clicar no aviãozinho, que é o direct, para você convidar algum amigo, alguma amiga, para que participe da live conosco. Quero dizer, então, que eu também sou assembleiano desde a tenra idade, e só uma perguntinha a respeito do seu mestrado. O seu Sim, orientador foi o professor Paulo Barreira? Paulo Barreira, exatamente. Ah, pela linha de pesquisa ali que o senhor citou da periferia, eu já lembrei do Paulo Barreira. Isso, inclusive tem um grupo de pesquisas, né, religião e periferia, né? É Sim, a linha de pesquisa que ele orienta. mas tá bom. Meus amados irmãos e amadas irmãs, essa obra aqui do nosso professor Maxwell Fajardo é um livro que tem 425 páginas e, como já disse, é o fruto da sua tese de doutorado. E ele dividiu aqui o sumário com a sua introdução e mais os 5 capítulos, além das considerações finais e as referências bibliográficas. Vamos ter um bate-papo bem descontraído, bem tranquilo. Eu vou fazer algumas perguntas, mas independente das perguntas, o senhor tem liberdade para fazer comentários dentro daquilo que o senhor julga importante compartilhar com os nossos irmãos. Perfeito. Ok? É tanta coisa maravilhosa que tem aqui. Eu vejo esse livro aqui como um prato de comida, eu com muita fome. Bem, para a gente conversar aqui 100 anos de história, durante os poucos minutos que a gente tem, nós vamos ser bem assim resumidos. Professor Maxwell, no capítulo 2, o senhor fez aqui uma, uma divisão aqui, uma abordagem com as chamadas eras, e aí vem o nome dos líderes. Era Ah, Wingren, sim. era Lindstrom, era Canuto barra Macalão, era Wellington. Fala um pouquinho para os nossos internautas da relevância da era Wingren, que o senhor ainda tem aqui a delimitação, né, do tempo, 1911 até 1932. Quando o senhor chegar em 32 aí, tenta passar para os nossos internautas qual foi o grande divisor de águas para que ele retornasse para a Suécia. Perfeito. Como o pastor falou, a nossa proposta foi de fazer uma periodização da história assembleiana. Eu sou historiador, né, e é sempre uma preocupação nossa criar uma periodização, e estando sempre ciente de que toda periodização ela tem os seus limites, né, ela tem é um recorte, na realidade, que a gente faz para a pesquisa, é uma escolha, né? Poderiam ser outros marcos que a gente escolheu para dividir a história assembleiana, mas a ideia da periodização seria um auxílio didático, né, para essa compreensão dessa grande história, né? Então, para entender melhor a história, a gente fatia, né, algumas partes, para que didaticamente fique mais tranquilo aí para poder acompanhar. E aí a minha proposta foi escolher alguns personagens que ilustrassem esse desenvolvimento da igreja nesses 4 períodos aí que eu elenquei. A ideia não é dizer que a igreja
dependeu dessas pessoas, né? A gente não tem abordagem aqui na academia, a gente fala que é uma abordagem positivista, de ter ali o grande herói, como querendo dizer, se não fosse Wingren, se não fosse Macalão, Cícero Canuto, não existiria a Assembleia de Deus. Não é essa a proposta. Na realidade, a nossa proposta de escolher esses personagens era escolher lideranças de destaque na igreja e cuja trajetória de vida lembram as características da igreja naquele período, né? Essa foi a ideia. Então, o primeiro período que nós chamamos de era é a Era Wingren, que vai de 1911 até 1932. Então, Gunnar Wingren foi a figura de destaque nesse período, e é justamente esse período de fundação da igreja, né, em que a igreja está fundando as suas estacas, está se consolidando, está se organizando, está se espalhando ali para os primeiros estados. Porque às vezes a gente hoje já é assembleiano, já é centenária a nossa igreja, e às vezes a gente tem essa dificuldade de entender como as coisas eram lá no começo, né? Então a gente já está acostumado a ir para o culto, já tem lá a harpa cristã, tem a revista de escola dominical, já tem toda a hierarquia lá organizada, formada. E nessa era Wingre é quando justamente essas coisas que já são consolidadas na Assembleia de Deus, elas estão se formando. Então é um período onde você não tem ainda a harpa cristã, né? Você não tem ainda consolidada essa hierarquia que temos, né? Cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Ainda não Sim. existe essa estrutura nas Assembleias de Deus. Não existe convenção ainda, só em 1930, nos 2 últimos anos dessa primeira era, né? Então essa era Wingren, essa era onde a presença sueca, né, dos fundadores, ela ainda é muito forte, e é um período onde a igreja ela é bem descentralizada, né? Então, nesse primeiro período não se tem ainda a ideia de uma igreja sede, né? O modelo ali da administrativo da igreja era um modelo bem congregacional, né? No sentido de que as igrejas eram independentes, e só no finalzinho começa a se organizar essa ideia de uma convenção, né? E a periodização vai até 32, porque foi justamente o ano em que o Gunnar Wingren encerra, né, as suas atividades aqui no Brasil, e aí passa a ter uma relevância maior Samuel Nistron, que é o personagem que eu escolhi para falar desse segundo período aí, né, da história assembleiana. Ok. Professor, é, Sim. quem estuda a Assembleia de Deus na sua gênese sabe que o Wingren ele teve uma esposa, a Frida, Bem, e ele inicia esse trabalho no Brasil com Daniel Berg solteiro, e ele faz a sua viagem de volta à pátria, retorna para o Brasil, mas ele casa com a Frida. A partir do casamento com a Frida, ela vai ter relações junto com seu esposo e vão ocorrer alguns tensionamentos aí com Samuel Winstrom e também com outros líderes. Ah, o professor poderia falar um pouquinho para a gente sobre qual a sua percepção como historiador, o papel da Frida ao lado do marido e como que essa presença dela trouxe desdobramentos na história assembleiana, a partir da chegada da Frida aqui no Brasil. perfeito. O Gunnar Wingren e o Daniel Berg, eles vieram para o Brasil, né, em 1910, fundaram a Assembleia de Deus em 1911, inicialmente era outro nome, né, mas enfim. Mas é importante, né, a gente sempre destacar que na fundação das Assembleias de Deus, nesse primeiro período, a gente fala muito dos suecos fundadores, mas foram também de fundamental importância para a consolidação da igreja nesse período um segundo grupo de suecos que veio depois. Né? A partir de 1917, começaram a chegar vários outros suecos, vários outros missionários, que foram responsáveis por dar essa cara, né, da igreja nessas suas primeiras décadas. Né? E entre esses suecos, veio para o Brasil em 1917, especificamente, a Frida Stradberg,
ela era enfermeira, estava envolvida no trabalho missionário e veio para o Brasil em 1917 para atuar aqui na missão junto com outros missionários. E depois que chegou aqui, se conheceu o Gunnar Wingre, se casou com o Gunnar Wingre e acabou se tornando uma figura de destaque, né, nesses primeiros anos das Assembleias de Deus no Brasil. É importante destacar, o Gunnar Wingre, ele tinha muitos problemas de saúde, né? Não apenas ele, mas Daniel Berg, eles pegaram malária várias vezes, né? O Gunnar Wingre, há alguns relatos de que sempre ele teve uma saúde assim muito frágil. Então, o Gunnar Wingre, em muitos períodos, né, isso pode ser visto lá no seu diário, ele estava doente, estava ausente da direção dos trabalhos. E a Frida Wingren, ela assumia, de fato, a direção da igreja quando o Gunnar Wingre não estava, e não apenas assumiu a igreja. Né? Os registros que nós temos da Frida Wingre, a gente vê a Frida Wingre dirigindo, pregando. Há um registro muito interessante da exclusão de um membro, eu não me lembro agora em qual igreja que foi, e quem assina, tem uma junta de pastores que assina, e a Frida Wingre assina junto. Né? Assina Então junto. ela assina junto, então ela está na direção da igreja, ela está tomando decisões na igreja, ela escreveu revistas da escola dominical, né? Aliás, até hoje a única mulher a escrever a revista da CPAD, da faixa etária dos adultos, foi a Frida Wingre. Foi a Tem Frida. hinos da harpa que foram traduzidos, foram compostos pela Frida. Há artigos de jornais, do jornal Boa Semente, do jornal Mensageiro da Paz, escrito pela Frida Wingre. Então a Frida Wingre, ela teve uma atividade assim muito intensa nesse início da igreja, o que causou diversos conflitos com outras lideranças, né? E um desses maiores conflitos foi o conflito com Samuel Nistron. Samuel Nistron, talvez desse grupo dos suecos que vieram depois, Samuel Nistron foi o nome principal, né? Foi, inclusive, quem assumiu a direção da igreja em Belém do Pará, depois que o Gunnar Wingre saiu de Belém do Pará, e também assumiu a direção da igreja no Rio de Janeiro, depois do Gunnar Wingre. Era uma figura assim, de muito destaque, né? Foi um dos pastores que, por mais vezes, presidiu a convenção. E o Samuel Nistron, assim como outras lideranças, se opunham às atividades não apenas da Frida Wingre, mas tinha aquela discussão a respeito de se a mulher podia pregar, se a mulher não podia pregar. E há, inclusive, naquele livro História das Convenções Gerais das Assembleias de Deus, Silas Daniel, a transcrição de Sim. algumas cartas, né? Trocadas entre algumas cartas de Gunnar Wingre, onde ele cita esses atritos que houveram com o Samuel Nistron com relação ao ministério feminino. Né? E por conta disso, das atividades da Frida Wingre, foi um dos motivos que motivou a criação da Convenção Geral em 1930. Né? Entre outros motivos, um dos assuntos que estava na pauta da primeira reunião convencional em 1930 foi justamente a liderança feminina. Né? E o assunto Frida Wingren apareceu ali em 1930 naquela reunião. Então, de certa forma, houve certo desconforto, né, que foi criado naquele momento por conta das atividades da Frida Wingren. Em 1932, eles deixaram o país. Em 1933 foi o ano do falecimento do Gunnar Wingre. Né? Ele faleceu na Suécia e a Frida ainda viveu até 1940 ou 41, se eu não me engano. Mas ela teve uma repercussão muito grande. Ela esteve presente na Convenção de 30, em Natal, não é isso? Esteve presente. E na Ah, foto oficial, ela está presente. Tem todos os homens e há apenas sim. a Frida Wingre presente de mulher e uma outra missionária, Beda Palm, que estava lá no fundo. E não apenas desse relato. Há várias fotos, né, da liderança, né, da época, e a Frida Wingre sempre presente ali, né, entre os líderes da igreja.
podemos dizer que no contexto assembleiano, a Frida era uma mulher à frente do seu tempo, né? Era, Era uma mulher à frente do seu tempo, dentro do era uma mulher à segmento frente do seu assembleiano, tempo. né? E uma das coisas que foi dita nessa primeira convenção, enfim, em artigos, em cartas, em correspondências do período, era justamente isso. Não, não, a mulher está ensinando como os homens devem dirigir a igreja. E isso era algo que causava certo incômodo. Há alguns artigos que ela escreveu no Mensageiro da Paz, inclusive em um deles, conclamando as mulheres pentecostais a se unirem e pregarem o evangelho, né? E vale a pena dizer que é um contexto ali na década de 30. As pessoas vivas naquela época tinham vivenciado a Primeira Guerra Mundial, né? E ela usa muito essa linguagem da guerra. Olha, assim, lá na Primeira Guerra Mundial as mulheres contribuíam, as mulheres iam, porque na maior guerra que existe, que é a luta contra o mal, as mulheres não podem estar engajadas e participarem dessa luta, enfim. Né? Então há artigos dela em que há um artigo de 1931 chamado O Pastor, do qual depois ela foi acusada que ela estava entre aspas, né, querendo ensinar os pastores a fazerem o trabalho dela. Então houve toda essa repercussão em torno do trabalho da Frida Wingren, e que, assim, com certeza ela fez um trabalho fantástico aí, quando ela passou aqui pelo Brasil. Nesse momento, a gente percebe ao longo da história que Daniel Berg ele não tem protagonismo, né? Ele não tem os holofotes. Sim, sim. É, o Daniel Berg é uma questão muito interessante, né? Daniel Berg ele nunca foi pastor, né? Ele nunca teve nenhum cargo oficial nas Assembleias de Deus brasileiras, né? É, ele ele, assim, inclusive, quando os dois chegaram, o Gunnar Vingre e o Daniel Berg, houve uma divisão ali entre eles. O Gunnar Vingre ficou responsável pela igreja que surgiu em Belém, e o Daniel Berg ele ia para o interior, ia vender Bíblias, enfim, evangelizar lá no interior. E durante várias vezes, algumas igrejas que o Daniel Berg assumiu, e depois ele não se torna a grande liderança daquela igreja. Sempre alguém o sucede. E há o registro, inclusive, numa revista Seara, né, pouco antes, aí na década de 50, né, pouco antes da morte do Daniel Berg, de que o Daniel Berg estava esquecido. Né? O missionário fundador da igreja vivia em Santo André e quase ninguém sabia, né, que ele estava lá. E aí ele foi, de certa forma, resgatado, né, no cinquentenário da igreja em 1961. Foi feita uma homenagem, recebeu ali uma placa, mas de certa forma ele não teve assim a evidência. Ele nunca teve nenhum cargo na convenção, por exemplo, né? Ele não estava em evidência, o Daniel Berg. Essa informação que o senhor passou é verídica. Eu sou natural de Santo André, ABC Paulista, Uhum. e na minha juventude eu ouvi um relato de uma saudosa irmã, a irmã Ricarda. É, ela me contou na época, isso há 30 anos atrás, que ela hospedou na casa dela o Daniel Berg, e ela também residia em Santo André. Nessa época, se não estou equivocado, o presidente da Assembleia de Deus em Santo André, parece que era o pastor Joaquim Marcelino, salvo engano, porque ele teve 2 gestões de presidência das Assembleias de Deus em Santo André. Mas essa informação, realmente, ela é uma informação histórica comprovada, que na época eu ainda era jovenzinho, tinha uns 15, 16 anos, e essa saudosa irmã, já falecida, me disse na época que teve a honra de hospedar o Daniel Berg na sua casa em Santo André. Olha aí. E é um relato Agora, que o Daniel Berg diz que ele sempre teve uma dificuldade, né, com o idioma português, né? Ele tinha o sotaque sueco muito forte. Há, inclusive, para quem tiver interesse, uma gravação do Daniel Berg, né?
que é muito fácil de conseguir na internet. Você vai lá no YouTube e coloca lá a entrevista de Daniel Berg, você consegue ouvir a voz do próprio missionário falando e cantando também, né? E também tem um hino no YouTube da harpa que ele canta com um sotaque bem arrastado, já achei Bem uma folha arrastado. gloriosa. Isso é nessa entrevista. É, professor Maxwell, nós temos então aqui, dentro do capítulo 2 do livro, o senhor como historiador fazendo aí o recorte do tempo, na linha do tempo, e o Uhum. senhor fala de uma segunda era. Samuel Lindstrom, que fez o casamento de Daniel Berg, desculpa, De do Gunnar Gunnar Wingren. com a Frida, e da Zélia com o Marcão. Também, também. Ah, os historiadores e os sociólogos da religião sempre, quando abordam aí os estudos assembleanos no Brasil, falam do ethos sueco e nordestino. Fala um pouquinho para os nossos internautas aí da importância da liderança de Samuel Lindstrom, que assumiu a igreja em Belém do Pará e depois no Rio de Janeiro. Sim, como eu tinha falado, né, o Samuel Nistor, ele foi uma liderança assim de muito destaque nas Assembleias de Deus, assumiu a liderança da igreja no Rio de Janeiro em 1932 e foi o personagem que eu escolhi para dar nome a esta segunda era, né? Logicamente, novamente destacando, isso não quer dizer que seja a pessoa que foi responsável por toda a forma de ser das Assembleias de Deus, mas é um nome que, de certa forma, simboliza, né, esse período aí, de 1932 até 1946. Então, essa segunda era é um período em que a igreja, a gente já não tem mais a presença aí dos fundadores, embora com todas as ressalvas que nós falamos aí de Daniel Berg, então Daniel Berg nunca ocupou períodos aí de liderança. Então, em 1932, nós não temos mais a figura de Gunnar Wingren. Então, a gente já tem uma liderança sueca e é importante que se destaque isso, né? Ambos eram missionários suecos, tanto Gunnar Wingren quanto Samuel Nisto, porém eles tiveram experiências distintas, né, com o pentecostalismo, porque o Gunnar Wingren, ele era sueco, mas conheceu o pentecostalismo nos Estados Unidos. E o Samuel Nistrom, ele conheceu o pentecostalismo na própria Suécia. O pentecostalismo que o Gunnar Wingren conheceu era o pentecostalismo de Chicago, da metrópole, onde havia uma circulação muito maior de pessoas de diferentes culturas, enfim, né? Já o pentecostalismo do Nistrom, que o Nistrom tinha conhecido, lógico, eu estou falando aqui em termos históricos, né? Não em termos teológicos, né? Assim, em termos históricos, o pentecostalismo do Nistrom, que vivenciado por Samuel Nistrom e pelos outros missionários, era um pentecostalismo mais de pequenas cidades ali da Suécia. Era uma outra experiência, né? Uma experiência diferenciada da diferença que tinha do Gunnar Wingren. E por isso que existiam certas divergências, né, no modo de pensar, inclusive o Ministério Feminino, que nós falamos. Então, Samuel Nistrom tinha uma história, né, religiosa diferente da história de Gunnar Wingren. Então ele assume, em 1932, ele assume até por conta do destaque que ele tinha, ele falava outros idiomas, ele era conhecido como alguém que escrevia bastante, há muitos comentários da revista de escola dominical feitos ali pelo Samuel Nistrom. E esse segundo período, então, de 1932 até 1946, se na primeira era a liderança da igreja era eminentemente sueca, entre 32 e 46, você começa a ter nas principais lideranças um misto aí entre missionários suecos e pastores brasileiros. O pastor Éder comentou, né, do ethos sueco-nordestino, ele começa a se consolidar nesta segunda era, né? O que é Nessa esse segunda ethos era. sueco? O que é o ethos sueco-nordestino? Foi uma igreja fundada por suecos e que se desenvolveu inicialmente no Nordeste, né? Então você tem essas duas características aí se cruzando, sobretudo nesta era, entre 1932 e 1946. É um período onde você tem a consolidação das primeiras igrejas do Norte e no Nordeste,
o país está começando ali a se industrializar, e eu escolhi o Samuel Nisto justamente porque o Samuel Nisto, pela projeção que teve, representa muito bem esse período. Ele dá essa marca sueca para a igreja, ele foi um dos personagens responsáveis por deixar essa marca sueca nas Assembleias de Deus, sobretudo nesse período, de 1932 a 1946. Seria correto dizer, professor, que uma das marcas, das muitas marcas suecas, seria a Escola Bíblica de Obreiros, que sempre foi realizada pelas igrejas suecas de Levi Petrus e agora no Brasil, através de Samuel Ninston. Seria correto dizer isso? Sim, sim. E é até importante, é uma coisa que é importante de destacar, né? Às vezes, por conta do histórico que as Assembleias de Deus têm, de uma certa aversão aos cursos de teologia que existiam até Sim. algumas décadas atrás, né? Há essa ideia de dizer, os pentecostais eles eram avessos ao estudo bíblico. Né? Na realidade, o problema que existia, principalmente com os missionários suecos com relação à teologia, não era tanto com o estudo bíblico em si. O problema era com os seminários teológicos. Por quê? Os suecos que vieram para o Brasil, lá na Suécia, eles eram batistas, né? Antes de se tornarem pentecostais, eles eram batistas. E lá na Suécia, a igreja batista era uma igreja perseguida pela igreja estatal, que era a igreja luterana. Então, eles faziam parte de uma minoria religiosa que era perseguida pelos seminários luteranos. Então, o ambiente dos seminários teológicos era um ambiente que fazia pressão sobre esses missionários suecos. Então, ao virem aqui para o Brasil, de certa forma, eles não queriam trazer aqui para o Brasil um sistema de seminários que lembrasse aquilo que eles sofreram lá. Então não é Sim. nem tanto a questão, uma aversão ao estudo bíblico, era uma aversão ao sistema de seminários teológicos. Então, no lugar de seminários teológicos, quais eram as propostas dos missionários suecos? As escolas bíblicas. Então, em vez de você ter um seminário de formação lá de 3, de 4 anos dos pastores, a proposta dos suecos era fazer as semanas bíblicas, o que eram as semanas bíblicas, depois chamaram semanas de obreiros, que em vários ministérios existem até hoje, né? Inclusive no ministério que eu Sim. faço parte, tem todo ano a semana Escola Bíblica de Obreiros. É uma ideia sueca, que era essa ideia de Sim. reunir os obreiros, no início eram de 15 dias, eles faziam um estudo bíblico concentrado durante 15 dias para a formação dos obreiros. Então, era esta a ideia. E tudo por quê? Porque existia essa desconfiança quanto à criação de seminários teológicos, mas a ideia de semanas bíblicas, né, de escolas bíblicas concentradas, já era uma ideia que agradava mais, né, a essa proposta dos suecos. Inclusive, né, até só para fechar essa ideia, né, da questão do estudo bíblico, uma das coisas que existe nas Assembleias de Deus desde a era Wingren é, por exemplo, a revista Lições Bíblicas da Escola Dominical. Né? Sempre houve essa preocupação dos artigos, Jornal Boa Semente, Jornal Mensageiro da Paz, né? Sempre havia lá a seção de estudos bíblicos. O problema era justamente com os seminários teológicos. O que começa a mudar quando começam a vir os missionários norte-americanos para o Brasil nas décadas seguintes. Meus amados irmãos que estão entrando aí, queridas irmãs, temos a alegria de receber nessa live o professor Dr. Maxwell Fajardo, que é o autor do livro Onde a Luta se Travar, uma história das Assembleias de Deus. Este livro é fruto da sua tese de doutorado. Antes que a gente prossiga na próxima era, fala um pouquinho para a gente sobre a escolha do título, porque aqui, Uhum. acredito, o senhor retirou aqui um trechinho do hino 212 lá, da harpa. Exato, E como é que é exato. esse link aí de associar esse trechinho do hino 212 com a história assembleiana em nosso país? Isso. Deixa eu só aproveitar aqui, pastor.
porque eu tenho aqui a segunda edição, né? Ah, então pode É, fazer o merchan, pode fazer o merchan. isso. Em 2019, finalzinho de 2019, eu fiz uma revisão geral no livro, atualizei algumas informações, né? Algumas coisas que aconteceram no campo assembleano de 2017 para cá, eu acrescentei aqui no livro. Ele foi lançado pela editora Recriar, então aproveitando aí, fazendo a propaganda, quem quiser adquirir o livro é só procurar no site da editora Recriar, que foi quem lançou aí a segunda edição, e é fácil de encontrar lá, né? Bom, com relação ao título, Onde a Luta se Travar, de fato, é a referência ao hino 212 da harpa cristã, que para mim eu acho que é um dos hinos da harpa cristã que melhor simbolizam, né, essa história assembleiana. Acho que todo assembleiano mais antigo tem na mente, tem na memória aquela imagem do desfile da banda tocando o 212, né? Eu, por exemplo, já fiz isso, já toquei inclusive na banda o 212. E a Só letra também, você sim, tocava o quê? eu saxofone. Eu tocava trombone de vara. Olha que maravilha! E a minha esposa, comecei a namorar ela na banda, ela tocava trompete. Olha só, é uma coisa que eu gosto muito também, a música na igreja. Toquei vários anos sax e minha esposa flauta. E assim, para mim o 212, inclusive até a letra dele, representa muito bem esse espírito militante assembleiano, né, de expansão, né? É porque esse discurso é muito forte, né, de expandir, pregar o evangelho, ir além das fronteiras, né? E eu falo, inclusive, na introdução lá do primeiro capítulo sobre a escolha, né? Porque a Assembleia de Deus ela foi formada de várias lutas, né? E onde a luta se travava, a igreja estava lá, né? Fincando as suas estacas, né? Então houve lutas, houve conflitos, como nós falamos, das primeiras lideranças com as novas lideranças que estavam sendo formadas. Em vários momentos houve lutas, confrontos de gerações diferentes, né, das Assembleias de Deus. Houve a luta pessoal dos membros, dos migrantes, porque acho que essa é a grande chave para a compreensão das Assembleias de Deus, os movimentos migratórios no Brasil no decorrer do século XX, essa luta da fixação, né, dos migrantes nos lugares novos onde chegavam. Enfim, então há essa questão dos embates, né, que nos ajudam a entender a história das Assembleias de Deus, e eu entendo que essa frase do hino acaba simbolizando bem o que representa as Assembleias de Deus, né, onde a luta se travar. E no capítulo 5 o senhor ainda prossegue chamando o capítulo 5 de O Lance Imprevisto. O lance imprevisto é o título do quinto capítulo. Mas eu queria chamar aos meus queridos internautas aí. Deixa eu ler um comentário aqui. Entrou um comentário aqui, é do Elias Eduardo, 1212, os guerreiros se preparam, né? No dia que eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. O internauta aqui está dizendo que ele se entregou para Jesus com esse hino aí. Muito bem, abraço Meu aí para o irmão querido Elias. professor, é o seguinte: fala um pouquinho sobre o pano de fundo histórico que contribuiu para a ascensão de Cícero Canuto de Lima, o timoneiro, o O etos timoneiro. nordestino, o etos nordestino, o saudoso líder do Belenzinho, Cícero Canuto de Lima, a era Canuto. Daqui a pouco a gente fala do Barra Macalão. Tá certo, vamos falar do Como é que Cícero foi Canuto de essa Lima. alternância entre liderança sueca, liderança brasileira? O Vingre retorna para a Suécia em 32 e nós temos agora no cenário da Assembleia de Deus a presença do timoneiro, saudoso pastor Cícero Canuto de Lima. Isso. O pastor Cícero Canuto de Lima, ele já aparece aí na história assembleiana antes. Em 1930, ele é um dos fundadores da Convenção Geral. Ele foi o primeiro presidente da Convenção Geral, né, lá em 1930, né, a famosa convenção lá de Natal, que nós falamos anteriormente. Foi pastor na Paraíba,
Depois ele foi copastor do Samuel Nistron em São Cristóvão, lá no Rio de Janeiro. E em 1946 é quando ele assume a igreja de São Paulo. Né? Em 1946 é o ministério do Belém. E eu denominei essa segunda era, né, 1946 a 1980, era Canuto Macalão, e como eu falei, porque esses personagens conseguem representar bem o perfil do assembleiano no período. Né? E o Cícero Canuto de Lima, então, ele representa essa nova... esse novo perfil, né, de liderança da igreja. É um líder nordestino, aliás, a história pessoal do Cícero Canuto de Lima lembra muito a história da própria Assembleia de Deus, porque ele se converteu no Pará, depois ele foi para o Nordeste, iniciou seu ministério no Nordeste, e depois ele desceu aqui para o Sudeste. Ele seguiu o mesmo caminho da igreja. A igreja nasceu em Belém do Pará, depois foi levada para o Nordeste, depois veio para o Sudeste. Então, Cícero Canuto de Lima representa muito bem isso. E é essa ascensão, né, da liderança brasileira. Né? A partir de 1946, né, a partir dessa terceira era, você não tem mais tanto a influência sueca vai ficando cada vez mais fraca, né? As lideranças suecas, pouco a pouco, elas vão se tornando mais apagadas, os suecos vão retornando lá para a Suécia e começam a aparecer esses líderes, né? Que são os líderes autóctones, né? Os líderes da própria nação, dos próprios brasileiros, que começam a assumir essa liderança da igreja. E o período de 1946 a 1980, que é a terceira era, foi justamente o período em que Cícero Canuto de Lima foi o presidente do Ministério do Belém. E eu entendo que esse período de 46 a 80 é o período que a igreja teve maior crescimento e é onde foi formulado aquilo que nós chamamos de tradição assembleiana. Né? O que significa ser assembleiano, o que nós hoje entendemos por identidade assembleiana e todos os elementos que as Assembleias de Deus têm, mais em uns ministérios, menos em outros, enfim. Nesse período de 46 a 80 é onde se consolida isso. E a figura de Cícero Canuto de Lima é uma das figuras que representa bem essa consolidação da igreja nesse momento. Bem, nós temos então Cícero Canuto de Lima em São Paulo, capital, presidindo a Igreja do Belém, e concomitantemente nós temos ali, no mesmo período, Paulo Leivas Macalão, no Rio de Janeiro. Eles são ali líderes contemporâneos. Fala um pouquinho para nós da importância do Paulo Leivas Macalão, até como um mito fundante do Ministério de Madureira, e também da sua liderança nas Assembleias de Deus do nosso Brasil. Isso. Eu acho que assim, Paulo Leivas Macalão é um personagem que acho que não dá para falar da história das assembleianas sem passar pelo Paulo Leivas Macalão, né? Até porque o sistema hoje que a gente conhece dos ministérios assembleianos, né? Que é inclusive a minha tese geral aqui no livro, né? Eu entendo que as Assembleias de Deus cresceram como cresceram justamente por estar dividida em vários ministérios, né? Por ter vários ministérios, as Assembleias de Deus elas conseguem crescer em diferentes campos, atendendo a diferentes públicos, né? E onde é a gênese disso? A gênese disso foi justamente na década de 30 com o trabalho de Paulo Leivas Macalão lá no Rio de Janeiro, né? E aí quem está acompanhando pode fazer essa pergunta. Não, mas se a era Canuto Macalão começa em 46, né, eu já estou falando do Macalão lá em 1930. Né? Ele foi consagrado a pastor em 1930, né, pelo próprio Gunnar Wingre, Levi Petrus, quando esteve lá na primeira convenção. Né, eles passaram antes pelo Rio de Janeiro, ele foi consagrado. Da mesma idade que o Cícero Canuto de Lima também foi consagrado a pastor, né, eram jovens, solteiros, quando foram consagrados ao pastorado. E 1946, na realidade, é o período em que Macalão já havia se transformado numa liderança de grande destaque nas Assembleias de Deus. Porque esse período de 46 a 80 é o período onde o sistema que eu chamo de sistema de ministerialização da igreja, né, o sistema onde há nas Assembleias de Deus diversos ministérios, esse período é o período em que isso já está consolidado, né?
E o Paulo Leves Macalão é uma figura central para a gente poder entender esse sistema assembleiano da divisão em vários ministérios. Né? Porque, na realidade, assim, né? A igreja ela começou como igrejas, o sistema congregacional de governo. Né? Você tem várias igrejas que são igrejas independentes. E aí o que a igreja Assembleia de Deus se transformou? Não em igrejas independentes, mas grupos, redes de igrejas independentes, que são hoje os ministérios. E esse sistema se consolida de 46 a 80. Pessoalmente, então, o pastor Paulo Leves Macalão, ele é gaúcho, ele tem também, ele não é oriundo aí do eixo Rio-São Paulo, ele é gaúcho, ele vai muito jovem ali para o Rio de Janeiro, é filho de general, enfim, e ele é quem começa, ele começa a entender nessa possibilidade do crescimento da igreja nas áreas periféricas ali do Rio de Janeiro, que é justamente onde começa o ministério de Madureira, né? Os subúrbios, né? Como Os o subúrbios. carioca fala, né? Os subúrbios do Rio de Janeiro, né? Tem até aquela expressão da Zélia Macalão, né? Como Macalão, os subúrbios, Jesus alcançou os subúrbios do Rio de Janeiro, né? Que é o grupo inicial, né, da rede de igrejas que formou o Ministério de Madureira. É interessante que o senhor citou uma obra do Silas Daniel, que é o livro que narra a história da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Sim. Com toda a influência que Macalão teve, salvo engano, ele só presidiu a convenção uma única vez, salvo engano, em 37. Em O 37, Cícero, ele isto. presidiu mais vezes. O senhor, na sua pesquisa, conseguiu fazer alguma observação o porquê dessa ascensão do Cícero no sentido de presidir mais vezes do que Macalão, sendo que Macalão também tem a sua representação histórica relevante na Assembleia de Deus? Sim, na realidade, o que acontece, né? O Cícero Canuto, eu não me lembro agora também quantas vezes ele chegou a presidir, mas na de 37, inclusive, foi Macalão, foi presidente, e se eu não me engano, foi o Cícero Canuto, foi o vice-presidente da E convenção de interessante que em 37. 37 a convenção foi em São Paulo. Foi a convenção em São Paulo, que é inclusive a convenção onde depois o próprio Cícero Canuto disse numa entrevista que foi quando nasceu nele o desejo de vir para São Paulo. Foi aquela convenção de 37 chamou a atenção da liderança para a igreja de São Paulo. Tanto é que em 38 o Macalão fundou o Ministério de Madureira em São Paulo. Né? Então, a convenção de 37 ela foi central aí para Foi central. esse projeto aí, né? É, e o que acontece nesse primeiro período aí, entre 30, década de 30, década de 40, como eu falei anteriormente, ainda há uma presença forte da liderança sueca, né? Então a maior parte das convenções, até os primeiros anos aí da era Canuto Macalão, ainda existem muitos suecos, né, na presidência da convenção. E posteriormente o próprio Paulo Leves Macalão, e aí eu não vou me lembrar aqui a data, ele organiza a convenção dos ministros de Madureira, que na época ainda não se chamava CONAMAD, né? Tinha um outro nome, né? Ele já começa a pensar numa outra organização entre as igrejas de Madureira. Embora Macalão não tenha sido presidente por outras vezes, teve o vice-presidente de Macalão, que foi o pastor Alípio. Se eu não me engano, ele Alípio foi da Silva. presidente, Alípio da Silva, ele foi presidente da convenção em 1961, né? Se eu não me engano. E é o que eu falo, inclusive, lá no livro, né? Usando aí o conceito de Bourdieu, né? De campo religioso, a ideia de campo religioso, o que se formam nas Assembleias de Deus, no que a gente pensa na questão da organização da liderança, é um campo, conforme aquilo que Bourdieu fala, onde você tem vários agentes que têm as suas estratégias, né, que têm os seus enfrentamentos, que têm as suas disputas, né? E tanto Macalão, quanto Cícero Canuto de Lima, quanto as lideranças suecas são esses agentes, né, que estão interagindo ali no campo assembleano nessa época. Então, estudar, por exemplo, a história
assembleiana, a história das convenções nesse período, a gente consegue perceber, né, quais são os elementos, né, os agentes ali do campo que têm mais ascensão, que estão colocando ali as suas estratégias, enfim. Parece que tem. Ok. Tem uma pergunta de um internauta. Se o senhor quiser responder, fique à vontade. Eu não sei se qual era o nome do pastor assembleiano que era contra o governo episcopal e a favor do governo presbiteriano. O senhor tem alguma informação histórica sobre esse questionamento? Na realidade, houve uma discussão em 1937, na própria convenção de 1937, que é quando começa a se discutir a função do presbítero, né, dentro da igreja. Na igreja de São Cristóvão, a igreja de São Cristóvão no Rio de Janeiro, hoje inclusive não é nem mais a Assembleia de Deus, mas a igreja de São Cristóvão no Rio de Janeiro foi uma igreja que teve uma importância histórica fundamental, né, para a formação das Assembleias de Deus. Era uma igreja que tinha um sistema presbiteriano, né, no sentido de que os presbíteros da igreja tomavam decisões no que diz respeito à liderança da igreja, né? E o pastor Alcebiades Vasconcelos, né, quando ele assumiu a direção da igreja de São São Cristóvão. Cristóvão, que ele desinstitui esse modelo, né, de governo, né? Ele diz, inclusive ele diz lá na sua biografia que ele tinha muita dificuldade com o presbitério da igreja, o presbitério era muito forte, né? E ele faz intensas críticas à função dos presbíteros lá na igreja de São Cristóvão. E depois, inclusive, quando ele vai lá para Manaus, ele assume depois a igreja de Manaus, lá ele extingue o cargo de presbítero, uma curiosidade bastante interessante, justamente por entender que esse modelo ele não se encaixaria nas Assembleias de Deus, né? Mas há, lá em 1937, um artigo do missionário Niels Kastberg, onde ele defende lá a função dos presbíteros, e depois, posteriormente, a essas críticas por conta do pastor Alcebiades Vasconcelos, né? Então, o próprio pastor Alcebiades, depois ele tem um outro artigo questionando a figura dos presidentes, né, então eu acho que é essa pergunta que o Félix está aí nos fazendo, né? Porque o Alcebiades criticou tanto o governo episcopal quanto teve também críticas ao sistema presbiteriano de governo. Professor, é o seguinte, são 52 minutos já de live, passou muito rápido. Eu acredito que não dá tempo para a gente falar da Aero Wellington. Vamos deixar para uma outra oportunidade, porque Perfeito. começa em 80 e prossegue aí Até hoje. né? Mas, assim, eu quero agradecer imensamente a sua contribuição, a sua participação. Certamente os nossos internautas foram ricamente abençoados. O Félix Gomes da Silva pede para que deixe gravado. Certamente o seu pedido será atendido e o vídeo vai ficar gravado. E também vou mandar o link do vídeo gravado aos cuidados do nosso querido professor e doutor Maxwell Fajardo, pastor da Assembleia de Deus ali do Ministério Perus. Eu peço que o senhor faça aí as considerações finais e, mais uma vez, aproveite o ensejo para fazer o merchan do livro, para quem chegou agora e conhecer aí a obra já revisada. Revisada, é a segunda edição. Segunda edição revisada pela editora Recriar. Então, quem quiser só encontrar, é só procurar lá no site da editora Recriar, onde a luta se travar, que a gente encontrará. Eu quero, antes que acabe o tempo, agradecer o pastor Éder. Muito obrigado, pastor. Fiquei muito feliz. Espero que tenha contribuído aí com essa série de lives, né, que o senhor está organizando. Fico muito feliz, me sinto honrado aí pelo convite. Agradeço também a todos os irmãos que estão aqui comentando. Eu não consigo ler, mas vejo aqui subindo, né, os comentários. Fico muito feliz. E quem quiser, pode me procurar aí no Instagram, no Facebook, Maxwell Fajardo, e a gente pode conversar por lá também. Será um prazer conversar aí sobre a história das Assembleias de Deus. Viu, professor?
O meu desejo é que, Sim, quando Deus assim prover oportunidade, nós possamos trazê-lo pessoalmente para trazer aqui um estudo assembleano para os nossos irmãos, porque tem muito maravilha. assembleano que não conhece a história da sua denominação. E o senhor é uma pessoa preparada para isso. Pedir a Deus nas minhas orações que te cubra de saúde, graça, força, ânimo, disposição e prossiga avante nos estudos assembleanos. Ó, não para nessa obra não. Continua, continua, porque nós precisamos de pessoas compromissadas com a verdade, com a história, porque eu queria entrar num outro ponto hoje, mas não vai ser possível, para a gente falar dos livros oficiais, das obras oficiais, Ah, né? isso é bom. Esses oficiais aqui eu vou Uhum. jogar aspas, né? E também daquelas pesquisas que nós realizamos na academia e como que a gente faz o encaixe disso, se é que é possível fazer. Perfeito. Um forte abraço. Numa outra live, permitindo Deus, a gente prossegue com a história assembleana. A paz do Senhor Jesus. Maravilha. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado.